Tema de história de exorcismo. Aqui eu vou trazer 2 casos reais de possessão. Para quem tiver o coração fraco, isso for deixar com medo, assustado, pode fechar o vídeo, isso não é para você. Mas aqui a gente vai trazer tanto casos reais filmados, a gente vai trazer filmagens aqui, quanto continuação do livro do Rav da Pitaia. Então vamos aqui para o primeiro, que aconteceu em 1999. O Rav David Batsri, grande, gigante conhecido, era Rabi David Batsri, ele conversou com a possessão dessa alma. Então aqui o Rav está perguntando antes o que está acontecendo, qual que é o caso dessa moça. É claro que o Rav já sabe, só que aqui na frente da câmera com o microfone, ele está fazendo as perguntas novamente para que tudo fique clarificado a todos e registrado na câmera. Falou o que acontece e o que essa criatura, esse bicho, né, esse espírito fala. Que ele quer tikkun, que ele quer o conserto. É isso que essa alma, quando vem, essa mesma moça que está aparecendo é a possuída, é a que tem um espírito dentro dela, no qual de vez em quando ele aparece, ele volta, ele toma conta do corpo dela, né, como conhecido, e ele pede por conserto. Então, o que essa alma quer é o conserto dela mesma? E que aqui, acreditem se quiser, é o marido dela que faleceu, ela é uma mulher viúva, o marido voltou e entrou na própria ex-esposa. E o Rav está perguntando, quem falou para você que ele é o seu marido? Falou, porque assim ele conversa com a gente, assim ele se expressa. E é o espírito que incorpora nela, toma conta dela e começa a conversar com os filhos, com os próprios filhos dele. Olha que absurdo. O que ele falou? Que ele não está se sentindo bem. Ele tá tendo muito sofrimento espiritual e o Rav perguntou quem é esse? O pai deles. Que é o ex-marido dela. Ele fala que ele é o seu pai? Ou seja, aqui é o Rav conversando com o filho dela que está do lado dela e perguntou, e aí, o que está acontecendo? Ele falou, ele é meu pai, ele fala comigo. Ele desce na minha mão e fala comigo. Qual o nome do seu pai? Pinhas Ben Sofi. E o que ele fala que ele fez? E ele diz que cometeu muitos pecados. Asayotrim Medavonot fez pecados demais. E ele não consegue ser recebido nem em cima nem embaixo. Pela quantidade de transgressões que ele fez, ele não pode ser encontrado nem em cima nem embaixo? Então o que ele está fazendo? Então, ele pediu para que seja feito o tikkun, o conserto espiritual. אם הוא אמר שכל הסיבה זה בגלל שהוא עשה הרבה עבירות, אז זאת אומרת לתיקון שאנחנו לא נעשה עבירות. O Rav está aproveitando esse gancho para falar o quê? Se ele disse que fez muitas transgressões e por isso agora ele está dizendo que está sofrendo e veio para pedir pelo conserto, então o conserto é o quê? É não cometer transgressões. Então ele está trazendo disso uma lição para quem está tanto presente quanto assistindo. Então a gente precisa receber sobre nós a mitzvah taseh, que é a mitzvah de fazer tshuva. Se arrepender de qualquer transgressão que fizemos e nunca mais retornar a fazer. בעזרת השם, השם יעזור לך, שתוכל להיות גיבור, הכובש את יצרו,
ותוכל ממש להיות בעל תשובה אמיתית ולהתקדם בתורה, במצוות ומעשים טובים, ותעשה נחת רוח לנשמה של אביך שנמצאת, כמו שאתה אומר, לא למ... Então aqui o Rav está dando toda uma bênção e uma força para os filhos, para que, em prol dos filhos fazerem tchuvá, para que através dessa força da tchuvá dos filhos, seja em nome da elevação da alma do pai. Isso já vai trazer a elevação que o pai precisa, e esse tikkun, e esse conserto, vai ser através da tchuvá dos próprios filhos, porque assim é. O que os filhos continuam fazendo na terra é o que o pai no final vai ter em sua conta. Se os filhos destroem o mundo com transgressões, acaba que isso vai para a conta do pai. E se os filhos fazem mitzvot, certo? Coisas corretas e andam no caminho da retidão, assim mesmo que o pai, quando saiu do mundo, foi para o Gehinom, a cada ano que passa em Rosh Hashanah, quando todas as almas são julgadas, então o pai vai se elevar. Vai estar no nível mais fácil de inferno, depois no nível mais fácil, o nível menos grave, até que ele vai conseguir ascender e entrar no Gan Eden, e dali ele vai subindo pelo mérito dos filhos. O Rav já está falando, ele não tem direito de te machucar. Ela já está um pouco receosa, dizendo ele causa sofrimento em mim e faz coisas, etc. E vamos ver. E o Rav está falando, ele não tem o direito de causar sofrimento em você. Ele não tem direito de causar sofrimento em você. Tô adiantando um pouquinho porque eu quero chegar. É o vídeo de 25 minutos, eu quero adiantar para chegar logo no ponto. Então, o que aconteceu? O Rav fala, o filho dela relatou que quando começam a ler salmos em volta dela, então o bicho desce nela, ela incorpora e começa a fazer bagunça, começa a atrapalhar. Então o que o Rav fez imediatamente? Pegou um livro de salmos, abriu no meio do livro e falou, vai, começa a ler. Deu para ela. Então o Rav abriu o livro em qualquer página, e quando ele foi olhar qual foi o Terrilim, o salmo, ele ficou impressionado e falou, está escrito aqui, Le David Mizmor Le Ruach Ra. Ruach Ra, espírito maligno. Então começa o salmo Le David Mizmor, o cântico de David, para eliminar o espírito maligno. Vou lá, abri assim, abriu no meio do livro, não escolhi essa página. Aí ele já falou, vai, lê esse salmo. E ela, cheia de medo, falou, tem certeza? Falou, vai, sim, claro, pode ler. Então esse daqui do lado são os filhos deles, né? Também desse que faleceu e está na própria ex-esposa. הנה הוא מפריע לה, אנחנו לא רואים בכי לא עדת עזוב אותו תמיד. תקראי. אין, הוא לא יפריע לה. אין לו רשות להפריע לה. Ela já sentiu alguma coisa, o Rav falou, continua lendo que ele não tem direito de te fazer mal. כולם יקחו תהילים, נקרא את זה מזוהר.
לא להפריע לה. מדוע הוא מפריע לה? אני רוצה לדעת מי הוא שנכנס אצלה. איך קוראים לך? אני מדבר אליו, אל הרוח. Agora falou. Eu quero saber quem é esse que tá dentro dela. Eu tô falando pra ele, tô direcionando e falando com ele. Com esse espírito possessor. Quem é você? Qual é o seu nome? שידבר, שיגיד מה הוא רוצה. Vai, pode começar a falar. O que você quer? איך קוראים לך? Qual é o seu nome? איך קוראים לך? פנחס. בן מי? Qual é o seu nome? Pinhas. Que Pinhas? Ben Sofi. Filho, né? Filho de Sofi. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה מהאישה הזאת? O que você quer dessa mulher? למה? Falou, eu quero matar ela. אין לך רשות לעשות את זה. Você não tem direito de fazer isso com ela. אבל אין לך רשות לעשות את זה. מה אתה... מי צועק? אני... Então essa alma chegou e falou, você tá gritando. Não grita, não fica gritando, não grita comigo. Ele pedindo respeito essa alma penada. Falando que vai matar ela porque ela tá sofrendo. צועק כי אין לך רשות להזיק לשום בניין בעולם. Falou, você não tem direito de causar dano em nenhuma criatura da face da terra. E o bicho foi e repetiu, eu vou matar ela. אתה לא תזיק. תראה, אני מבקש Falou, você não causa nenhum dano, ele continua ameaçando, eu vou matar. ממך. אנחנו באנו פה, יש לנו כמה מקובלים כאן, Falou, a gente tem aqui alguns Mekubalim, alguns sábios da Kabbalah aqui, e aí apareceu a imagem do lado, ali uma reunião dos sábios da Kabbalah, fazendo já os trabalhos para tirar esse debuk, essa possessão, esse espírito possessor da mulher. רוצים בעזרת השם לעזור לך, לטפל, לדאוג לך. A gente quer cuidar de você, fazer por você consertos e tirar você dessa situação. Tirar você do sofrimento. אני מבקש שתגיד, מה אתה רוצה? מה הסיבה שאתה מפריע לאישה הזאת? Falou, o que você quer? Qual o motivo do qual você está incomodando essa mulher? Tikkun, eu quero conserto. אתה רוצה תיקון? מה עשית? Falou, mas você quer Tikkun? O que você quer? Falou, eu quero subir lá em cima. Ele quer ir pro mundo, ele quer ir pro Gan Eden, no final das contas. Gan Eden, pro Jardim do Éden. מה עשית? אבל מה עשית? Falou, o que você quer? Ele falou, quero fazer o concerto, mas o que você fez? O que você fez? Ele falou, Arbe Averot, muitas transgressões. הרבה עוונות. ולמה עשית עוונות? אתה לא אומר. Falei, por que você fez tantas transgressões? Falou, não vou dizer. אבל אתה עכשיו Muitos pecados. מתחרט? Falou, mas agora você está arrependido? חוזר בתשובה? Falou, tô arrependido. Aí ele perguntou, e você volta em Tchuvá? Aí ele respondeu, eu vou subir, eu vou lá pra cima. אתה רוצה לעלות למעלה? Falei, você quer subir, você quer ir lá pra cima? Ele falou, claro. Eita. השם יעזור לך שתעלה למעלה. Aí o Rav deu uma bênção, que Deus te ajude, que você consiga subir pros mundos superiores. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, Falou, mais, você precisa saber de uma coisa. שאסור להזיק. Falou, mas você precisa saber de uma coisa que é que você está proibido de causar dano em qualquer pessoa. Aí ele respondeu e disse, mas eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo. Eu não tenho paz, não tenho descanso. אני שאלתי, איזה עוונות הוא עשה? הוא אומר, לא רוצה לך. זה לא נעים. איזה תיקון אתה רוצה? Qual conserto você quer? Ele disse, sobre todos os pecados. אתה יכול לפרט איזה עוונות?
Você pode detalhar quais foram seus pecados? לא אומר. Ou não vou falar, não vou dizer. לא רוצה לומר. עשיתי הרבה עבירות. Eu fiz muitos pecados. אתה מכיר מישהו שיושב כאן? אני מכיר. את מי? לא מכיר אף אחד. לא מכיר אף אחד ממי שיושב כאן? אתם מקובלים. Você conhece alguém das pessoas que estão presentes aqui? Aí ele disse, não, não conheço ninguém. Você não conhece ninguém que está aqui? Aí o bicho parou um pouco e disse, os Mekubalim, os cabalistas. את מי מכיר? מי מקובל כאן? כולם. כולם מקובלים? שיושבים בשולחן. Quem são os cabalistas? Ele disse, são todos. Todos que estão sentados ali na mesa. אתה פעם ראיתם במקובלים? אני לא רואה. לא מכיר. Perguntou, você teve alguma vez com os sábios da Kabbalah? Aí o bicho falou, não conheço, não vi. אף פעם לא ראית מקובלים? לא. Arav perguntou se você alguma vez viu algum sábio. Falou, não conheço, nunca vi. אתה מכיר איזה שמות של האנשים אתה מכיר? אני מכיר בדימונה. מי אתה מכיר? אני מכיר את הבגן. Perguntou qual Rav você conhece? Ele disse, eu conheço Rav de Dimona, eu conheço Rav Yagen. Rav Nissim Yagen. Para quem conhece os rabinos contemporâneos, Rav Nissim Yagen foi um gigante palestrante que trouxe milhares em Teshuvá com suas palestras de Torá e faleceu a coisa de talvez 15 anos, 10, 15 anos. אני רוצה שאתה תגיד את השם שלך. Então ele conheceu o Rav Nissim Yagen. Ele teve talvez numa aula do Rav Nissim. קוראים לך? אני פנחס. בן סופי. Ela perguntou de novo o nome, ele repetiu. ומה המשפחה? סרקפקה. O nome da família ele disse. אתה באת לכאן עכשיו כדי שאנחנו אתה מכיר אותי? אתה מקובל. Você me conhece? Falou, você é um sábio da Kabbalah. איך קוראים לי? לא יודע איך קוראים לך. אני לא מכיר אותה. Qual que é o meu nome? Ele disse, não sei, não conheço você. מי אתה כן מכיר? אני מכיר את הרב יגן. Quem você sim conhece? Eu conheço o Rav Yagen. יגן מכיר? היית אצלו פעם? ילדים שלי הלכו. הילדים הלכו? אתה הלכת פעם לרב יגן? Falou que os filhos dele uma vez foram para o Rav Yagen. E ela perguntou, você também esteve lá com ele, na aula do Rav Yagen? אשתי הייתה. את גם היית? אשתי. Falou, e minha esposa também esteve lá. Aí ele perguntou para ela, você também esteve lá? Como se ela tivesse no controle. Aí ele repetiu, ela teve. אשתי. יהודית. יהודית? הייתה? לפני 14 שנה. Falou, 14 anos atrás, minha esposa Yehudit, ela esteve lá na aula do Rav Nissim Yagen. Nissim Yagen. ולמה לא חזרתם בתשובה? Falou, por que vocês não voltaram em Teshuvá quando vocês estiveram na aula do Rav? אני לא רוצה. Falou, não quero. אני מחלל שבת. Falou, eu sou Mechalel Shabbat, eu sou um descumpridor do Shabbat. Eu ignoro as leis do Shabbat, eu faço qualquer coisa. מחלל שבת? הייתי מחלל שבת. Eu era um Mechalel Shabbat, alguém que descumpre o Shabbat. איזה תיקון אתה רוצה? שיהיה שקט. אני רוצה לחזור למקום שלי. Falou, qual tipo de concerto você quer? Ele falou, eu quero ficar tranquilo, quero ficar em silêncio. Eu quero voltar pro meu lugar e ficar tranquilo, sem sofrer. הוא רוצה שקט, הוא רוצה לחזור למקומו. הוא יודע את הרב עובדיה הכרת? בטח. E Rav Ovadia, você conheceu? Rav Ovadia Yosef? Falou, Betah, claro. Óbvio que eu conheci. מאיפה אתה מכיר אותו? אני יודע, אני מכיר אותו. הוא מצב טוב עכשיו.
Falou, eu conheço ele. Ubematsav Tovarshav, ele disse. Falou, ele tá numa situação muito boa agora. Situação espiritual. Da vovó Yosef. שם טוב עכשיו? בטח. Tá numa situação boa agora? Tá, claro. Beta. Beta. ועבר טנטור. איך? עבר טינטור. הצליח. בטח. עוד איזה רבנים אתה מכיר בארץ ישראל? הלל. Qual outro Rav de Israel você conhece? Hillel. איך? הלל. בירושלים? בטח. היית אצלו? לא. וללכת למנוחתך. עבור זה הגעת לכאן כדי שאנחנו נעשה לך תיקון והשם יעזור שכולם צריכים לחזור בתשובה. אתם שומעים? זה הרוח אומרת שעלינו כולנו לחזור בתשובה שלמה. זאת אומרת שהילדים שלה צריכים לחזור בתשובה והבנים בעזרת השם מקבלים עליהם O Rav tá usando isso para colocar força para toda a família voltar em chuva. Toda a família voltar pro caminho correto e parar de brincar com fogo. להתקדם. את הילדים הקטנים תקחי לתלמוד תורה. As crianças pequenas, coloca numa escola de Torá que eles vão aprender lá o caminho dos judeus. Aí daqui, por algum motivo, o microfone parece que afastou, parou de funcionar, não dá mais para escutar. נפטרת, מה עשו לך? לחזור בתשובה שלמה. נו, הוא כבר בתלמוד תורה. מה הוא עושה שם? בגמילה. השם יעזור לו שיזכה לחזור בתשובה שלמה. איך? אחרי שנפטרת, מה עשו לך? Eu não consigo entender agora o que o bicho tá falando. O Rav perguntou, quando você morreu, o que fizeram com você? Eu não consigo escutar. איזה אברהם? אבא שלך? נו. מה היה שנפטרת? מה קרה לך? איך נפטרת? אחרי טיפול נמרץ של 3 חודשים? ומה עשו לך בשמיים? Ele disse que morreu com 40 anos por causa de bebida de álcool. Bebeu álcool de modo excessivo, talvez teve cirrose, alguma doença do tipo. 40 anos ele morreu. לגן עדן או לגיהינום? Ela perguntou, e quando você morreu, fizeram o que com você? Decidiram que você vai pro Gan Eden, pro Jardim do Éden ou pro Gehinnom, ou pro Inferno? O bicho respondeu, não aqui nem lá. Fica onde o Rav Doptar explicou, né? Pra quem assistiu primeiro, já tem noção do que é o Kafakela. Kafakela é um lugar, é um limbo espiritual que as almas penadas vagam. אז איפה הסתובבת? Porque não tem mérito para entrar no inferno, no hospital das almas. באוויר? Falou, onde é que você ficou fazendo? Onde é que você teve? Ele falou, no ar. Estive ao vento. E eu não tive sossego. מי רודף אחריך? מי רוצה לעשות לך איזה נזק? Falou, e por que você não teve tranquilidade? Quem te causou mal? Por que você teve que ficar fugindo? מי רודף? איך? יצר הרע? Falou que a Tsarará vai atrás dele para bater nele. שטנים מסתובבים. Vários tipos de demônios vêm para pegar ele. דנים אותך למוות? Que fazem julgamento dele para a morte e punem ele por isso. דנים אותו למוות עד שיעשה תיקון. Falou que fazem julgamento dele para a morte, destroem ele, e só vai se reverter quando ele fizer o tikkun, só quando ele fizer o conserto espiritual. אבל אם הוא מת, איך יכול למות עוד הפעם? O Rav perguntou isso. Se já tá morto, como é que você vai ser julgado para a morte de novo? Falou, eu não morro porque eu sou Ruach Neshama.
Eu sou o espírito, eu não morro. Ou seja, decretam sobre ele morte, matam ele, a sensação é de morte, depois ele simplesmente revive e morre no dia seguinte e sucessivamente. E ele tá sofrendo muito. אתה רואה פה את כל הקהל? הנוכחים כאן? Tá vendo todas as pessoas aqui que estão presentes? Falou, tô vendo. מה? אתה מכיר את יוסי מונסונגו? Você conhece Yossi Monsonego? Falou, claro. מאיפה אתה מכיר אותו? הוא לא דיבר איתך על תשובה? Falou, você conhece ele de onde? Ele falou, acho que de casa. Parece que é um parente da família. Ele falou, ele não falou com você sobre Tchuvá? Sobre voltar em Tchuvá? נו, למה לא חזרת? Aí ele falou, sim, ele falou. Falou comigo sobre Tchuvá. O Rav perguntou, e por que você não voltou em Tchuvá? Por que você não saiu dos caminhos errados? אה? אתה מת ואתה רוצה תיקון. Falou que ele já morreu, agora ele quer conserto. עכשיו איפה אתה נמצא? איך? אתה נמצא ממול? בתוך אשתך. באיזה עיר? אתה בדימונה? Perguntou, qual cidade você tá? Onde você tá? Eu tô aqui na sua frente. Tô dentro da minha esposa e a gente tá em Dimona. O nome da cidade. באיזה חלק בגוף אתה נמצא? Falando, qual parte do corpo você se encontra? Ele falou, tô na Neshama, tô na alma. נשמה, אתה רוח או נשמה? טוב, תתחיל קצת תכנון. דקת נרות. אבל כמה פעמים אנחנו יודעים שהם משקרים, הרוחות. אבל פעמים... O Rav tá fazendo pergunta de novo, porque o espírito normalmente é mentiroso. Ele fala que vai sair, ele fala o nome, ele fala muita coisa. Ele fala que é o marido dela que faleceu e depois de muitas sessões, depois de meses de acompanhamento, descobre-se que é uma outra alma de uma outra época. Então, toda a informação que ele passou, nada disso foi tido como 100% verdade. Não é diferente de um policial abordar um criminoso, né? E o criminoso não vai ali logo de cara falar toda a verdade. Vai exigir toda uma investigação policial. Então, aqui é algo do tipo. הרוחות אומרות, קראת קדיש, בן דניאל. E ele falou que ele não disse Kadish pelos parentes quando morreram e explicou um pouco mais sobre as transgressões. אחותך והייתם בסדר? מאלכוהול. הוא היה שותה הרבה? וודקה. A Rav perguntou como é que você morreu. Ele disse de álcool. Bebeu muita vodka aos 40 anos. אם אנחנו היום לא נקבל עלינו תשובה, Agora está fazendo um apelo ao público para receber, para fazer tchuvá, voltar ao caminho correto. E uma pessoa que morreu tão jovem, aos 40 anos, morreu tão jovem, virou uma alma penada, sofrendo demais e tendo que fazer esse tipo de absurdo, né, de entrar na própria esposa para pedir conserto. E daí a coisa continuou. O Rav depois fez o ritual, que não aparece nesse vídeo, para tirar essa alma. O Rav aqui, ele meio que se ateve a fazer só a conversa, tirar as informações do bicho. E agora a gente vai para um outro vídeo, onde não teve em absoluto conversa, foi 100% já o ritual sendo executado para tirar um espírito ruim de dentro de uma outra pessoa, de dentro de um jovem. E como esse acontecimento foi em 1999, a gente vai agora para um outro acontecimento que o vídeo foi postado há 7 anos atrás. Então o caso é por volta de 7 anos atrás. Esse é o jovem que no fim só do vídeo, que o pai na frente da câmera começa a explicar o que está acontecendo. O pai dele está bem aqui. Essa mão aqui é do pai dele.
ver se eu consigo mostrar para vocês. Meu mouse não aparece, ok. Então, a mão aqui que aparece no cantinho direito da tela é do pai. E o pai explicou que o filho teve em terreiro, em locais de idolatria aqui de Israel ou dos arredores, talvez de algum outro país próximo. E ele se meteu com essas coisas, entrou coisa nele, e depois o pai voltou para esses mesmos e para outros, sabe, religiões de idolatria, todo tipo de coisa que lida com espíritos, e eles não conseguiram tirar nada, e a coisa ainda piorou depois disso. Então ele veio para alguns rabinos, no final ele caiu no Rav Menashe Amon, um cabalista, certo? Para fazer todo o ritual, todas as rezas necessárias para tirar esse negócio dele, e teve avanço. Aqui não, né, ele não conseguiu a finalização, né? Obviamente é um trabalho de meses, como a gente viu, o Rav Daptaia faz muitas e muitas sessões, certo, nos seus pacientes. Então aqui vamos começar. Não tem diálogo, é simplesmente fazendo ali o ritual para tirar o espírito maligno. לתת שיעור תורה, אבל מה זה יעזור כל השיעור התורה שאני אתן לעומת לעזור לבן של בורא עולם. Ele já começa falando, eu poderia estar dando agora aulas de Torá, e o que significa, qual que é o valor da aula que eu vou dar de Torá, perto de estar ajudando aqui alguém numa condição tão dura e tão difícil de vida como esse garoto. Lembrando que o pai no final ainda explicou que o filho quase que não come, quase que não bebe, quase que não dorme, assim, a vida virou de cabeça para baixo, ele já está há 3 ou 4 anos com essa condição de possessão, tendo todo tipo de né, eventos e possessões a qualquer momento do dia, e coitado, o jovem ficou completamente com a vida destruída. ברגע שהתורה צריכה להביא אותנו לידי מעשה. O Rav já dá uma aula falando, a Torá nos traz numa situação onde a gente vai ter que praticar ela. A Torá nos leva numa situação de praticar o estudo. E agora chegou o momento de praticar. Levantar, ao invés de dar aula, ele agora vai praticar, fazer um ato de caridade, um ato de bondade, que é fazer aí a retirada do exorcismo desse garoto. הרי אם אתה לומד תורה, צריך בלי מעשה, אז זה לא שווה שום דבר. A Torá, quando você só estuda e não coloca em prática, não vale nada. הרי מה אנחנו צריכים? ללמוד על מיד ללמד. ללמוד Então, o que a gente precisa? Estudar para cumprir, para fazer, para agir. על מיד לעשות, צריך לעשות. ואם אני אראה את האבא ואת האמא ואת בני המשפחה ואת הבן היקר שלך מאושר ושמח, E se eu ver o pai, a mãe e o filho, esse jovem que está aqui, todos felizes e alegres, זה שווה לנו $1,000,000. isso vale pra gente mais do que $1 milhão. Isso ele tá falando olhando pro rosto do pai. E agora esse garoto também olhou pra direita pro rosto do pai. O pai dele tá bem na frente dele, aqui no canto. זה באמת עובר איסורים לא קלים. ובייחוד היחמה Então que eles já começam a fazer, se eu não me engano, é o Terrilim, é o Salmo 97. הזה, הבן מה עובר. אז בעזרת השם, אני מאמין שבעזרת השם היום, בלילה כבר, הוא יהיה. O Rav já tá falando que se Deus quiser, ainda essa noite, o problema vai se resolver. כן, אפשר, אנחנו מתחילים. לינו, תעצום עיניים, כאילו אין אף אחד. בסדר? לינו. יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן, אומר לאדוני מקסיום צודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר רבות לבדו יסכלה, ותחת כנפיו תנסה צנעה וסוחרה עמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופר יעלוף מקדם ישוב צהריים. Lembrando que o Rav Daptaia fazia o Zehudim, que era uma espécie de reza, algo cabalista que só os cabalistas sabem. Para quê? Para fazer a retirada, o conserto dessa alma, para incomodar, isso também incomoda e queima a alma mais do que o fogo do inferno, e a alma começa a se mexer, digamos assim, né? Começa a se contorcer de dor, e aqui o intuito é expulsar a alma, né? Expulsar. יפול מצדך אלף וגברה מימינך, עיניך לא יגע, רק עיניך תביט ושלומת לשם. לא תאונה אליך רעה פניך לא יגרע באוהליך, כי אם הלכה וסבך ונוכל בכל דרכיך, על כפיים יצאוך פן תיגוף האבן
רגליך. עד שחר בפתן תדרוך תרמוס כביר ותנין. כי זיק חשק והפרדתהו הסגרהו כי ידע שני. ויקראי כי בגנוע נפלותי בצרה. אבל יצאו ואכבדהו. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה עלינו כוננה עלינו מעשה עלינו כוננהו. יושב בסתר עליון לצל שדי כונן. אומר לאדוני מחסים ופרדתי אלוהי יפתחו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר רבות בערבתו יסך ודעת כנפיו תנסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי ארוך יומם. מדבר באופן יהלוך מקדם ברשות צהריים. יבול מצדך אלף ורבבה מימינך. אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך. לא תעונה אליך רעה ועיניך לא יקרא באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. הכפיים ישרעו כפן תגוף בהם לרגליך. עשך בפתן תגרוף תרמוס כביר ותנין. כי לי חשק בפרדתהו הסגרהו כי ידע שני. ויקראי בגנוע נפלותי בצרה. אבל יצאו ואכבדהו. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה עלינו כוננה עלינו מעשה עלינו כוננהו. יושב בסתר עליון בצל שדי כונן. אומר לאדוני מחסי ופרדתי אלוהי יפתחו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר רבות בערבתו יסך לך. ותחת כנפיו תנסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי ארוך יומם. מדבר באופן יהלוך מקדם ברשות צהריים. יבול מצדך אלף ורבבה מימינך. אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך. לא תעונה אליך רק בעיניך לא יקרא באוהליך. כי מלאכה וצווה לך ושמורך בכל דרכיך. על הכפיים ישרעו כפן תגוף בהם לרגליך. עד שחר בפתן תדרוך תרמוס כביר ותנין. כי לי חשק בפרדתהו הסגרהו כי ידע שני. ויקראי בגנוע נפלותי בצרה. אבל יצאו ואכבדהו. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. ותחת כנפיו תנסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי ארוך יומם. מדבר באופן יהלוך מקדם ברשות צהריים. יבול מצדך אלף ורבבה מימינך. אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך. לא תעונה אליך רעה ועיניך לא יקרא באוהליך. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים ישרעו כפן תגוף בהם לרגליך. עד שחר בפתן תדרוך תרמוס כביר ותנין. כי לי חשק בפרדתהו הסגרהו כי ידע שני. ויקראי בגנוע נפלותי בצרה. אורך ימים מסבירו ועלינו משועתי. אנא בכוח הגדולה תמנע תלמיד צרורה. קבל קנאת עמך סגרנו תארנו ברורה. נא גיבור דורשי יחודך כגולת שומרנו. לכן תערם לחמץ וקראתך תמיד רומם. חסיד גדול ורוח טובך תהל עבדתך. יחיד יעל עמך פני סופק משלתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תאמנו. ויעבור
שצופים בך. É isso. Aqui tentam acordar ele, tentam tirar ele do transe para ver se funcionou, se a coisa deu certo. Mas o caso dele é muito difícil. לא יגיד כלום, הצדיק, ודיבר איתו ואמר לו, שהכניסו לו טומאה גדולה, Esse é o pai dele, de azul. הוא סבל מזה. אצל רבנים צדיקים. וגם צרכים, היה קשה לו הכל, זה פשוט אכל אותו מבפנים. E aqui é a hora que o pai começa a explicar toda a dificuldade, que ele não consegue ir no banheiro, ele não consegue comer, não consegue dormir, não consegue fazer mais nada, que a vida dele acabou. Tá há 3, 4 anos com isso. הנה, ברוך השם. תודה לשם, תודה לשם. אני מרגיעה, אתה יודע, עם ישראל הוא עם קדוש, הם דואגים לו. כולם פה בדאגה, תראה מה זה אהבת חינם של עם ישראל. תסתכל, אתה רואה כמה צופים פה, תסתכל, כולם פה דואגים לו. תראה, אתה רואה כמה משלט צופים, כולם פה דואגים. הצדיק מנתניה, הוא היה מטבריה בעבר. תודה לשם, צדיק, תודה לשם, תודה לשם. ברור עולם הוא היחידי שעושה את הניסים והישועות. תודה לשם, הצדיק זה רק השליח של השם. אני בכוונה לא מסיים את השידור כדי לא... איזה שם, תומה. רגע, שנייה, אני באה לעשות... בסדר לך, הוא צעיר של הבחורה יקר. הרב לא קוסם, מה פתאום? יכול לשתות מים? אפשר לראות מוסיקים, אבל לא... Então, esse momento aqui que ele começou a chorar, quando ele voltou assim, começou a chorar, foi quando o pai dele também começou a chorar e se emocionou, dizendo que ele nunca tinha, desde que ele ficou possuído, ele nunca chorou. Também nunca chorou. Mudou completamente. As emoções dele ficaram todas doidas. Olha lá, ele começou a chorar, dizendo que ele nunca chorou. Desde que ele ficou possuído, ele nunca chorou. הנה, תשמעו מה אבא שלו אומר, איך השם שלך? בני, זה הבן שלך, הוא אף פעם לא בכה? לא, זו פעם ראשונה שהוא בוכה. ברוך השם. Essa é a primeira vez que ele está chorando. הוא גם לא יכל לאכול תקופה ארוכה ולא לשתות. Não comer, não beber, não dormir, não ir no banheiro. É isso, daqui a gente vai finalizando mais esse vídeo, mostrando aí o risco, o perigo de se meter com forças. Hoje em dia, os casos ficam cada vez mais raros. Como a gente viu naquela primeira parte do livro do Ravel Daptaya, as almas contam, sempre tem alguma transgressão na qual essa alma consegue entrar e possuir. Ela pede permissão para entrar, e se a pessoa tiver transgressões, tiver fissuras ali, portas de entrada, então é ali que essa alma possuidora consegue adentrar e consegue possuir. E no próximo vídeo continuaremos a explicação do livro do Ravel Daptaya, o Roto Mesaprot, dentro do próximo caso. Por agora, acho que já ficou suficiente. Para quem assistiu a primeira parte e agora veio para esse, onde os casos reais estão acontecendo, a partir do que foi estudado anteriormente, vai ser muito mais fácil, muito mais bem entendido, certo? O que se passou aqui nesses dois casos reais. Então é isso. Por enquanto, não temos data para lançar o próximo. Pelo alto pedido, a gente
de ontem publicou hoje já essa parte dos casos reais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar as notificações do sininho. Você não perca nem mesmo um vídeo falando sobre a sabedoria divina, sobre a sabedoria da Torá e como fazer a vontade de Hashem, alcançando a maior facilidade possível no próximo mundo. É o que os sábios dizem. Agora, siga o caminho longo, que no fim ele é curto. Ao invés de aqui seguir o caminho curto, que no final ele é longo. Deixem nos comentários o que os senhores entenderam desse ensinamento dos sábios. No próximo vídeo, quem sabe, a gente vai abrir e explicar. Tudo de bom? E nos vemos lá.